a gente está falando da parte, né, das emoções, a gente falou da parte do intestino, você falou já da fisiologia, de tudo que acontece, e a gente sabe que, como eu mencionei antes, que a serotonina também é um fator assim, bem importante na fibromialgia, né? Então, o intestino que não funciona bem, não produz aí o suficiente os neurotransmissores. Então, a gente sabe que... Aí a gente até aprende na nutrição, né? Tipo, serotonina é triptofano, vamos dar banana, vamos dar cacau, vamos dar oleaginosas. E, sim, normalmente, esse paciente, ele tem tendência a ser inflamado, né? Por conta da questão do intestino, da permeabilidade intestinal. E aí, tipo, começa a vazar toxinas, né? Tudo que está no intestino para o sangue. Aí vem aí essa inflamação sistêmica. Então, tem essa tendência mesmo a estar mais inflamado. E quando o paciente está inflamado, se a gente der fontes de triptofano, ela não vai seguir a via correta para fazer 5-HTP, para depois fazer a serotonina, né? Ela vai desviar, vai para a via lá das quinureninas, que aí não vai fazer. Então, quer dizer, a gente está dando, mas a gente não está conseguindo... Viu? Parece que está offline. Ela quer participar do podcast. Então, assim, é importante a gente saber que, assim, bom, o paciente está inflamado, isso a gente consegue ver pelos exames laboratoriais, né, com o PCR, ácido úrico, a homocisteína, enfim, tem alguns marcadores, a ferritina, né, que a gente vê se o paciente está inflamado, para saber, opa, peraí, então não vou falar para ele, serotonina, come banana, come cacau. Então é importante também a gente saber, ter essa informação para a gente poder dar alimentos que sejam ricos, por exemplo, em 5-HTP, ou que faça com que o 5-HTP forme, né, a serotonina. Sim. Nos casos de desbiose intestinal, daquilo que você orienta o paciente, se porventura esse paciente tem as bactérias que não são boas, mas todo mundo tem que ter um pouco. É uma harmonia do predomínio das bactérias boas, mas nós temos que ter o equilíbrio de ter uma porcentagem disso, daquelas que não são tão boas. Então existe um grupo de bactérias que elas comem o 5-HTP. Essa formação do 5-HTP é no intestino. Então, por exemplo, se eu não tenho 5-HTP para cair na corrente sanguínea, para quando chega no cérebro se transforma em serotonina, e daqui a pouco nós vamos falar da importância do sono, aí entra a melatonina. Então, nesse circuito todo, se eu tenho bactérias que comem o substrato da serotonina, como que eu vou dar uma medicação que inibe a recaptação da serotonina se eu já não tenho essa serotonina, pelo menos na base ideal, a nível ideal? Então, são casos que pode ter a falha da medicação porque eu não tenho substrato. Por isso que está certo em também se observar a nutrição, avaliar a desbiose para que se chegue na eubiose intestinal, para que tenha essa produção adequada do 5-HTP, que vá para o sangue, que vá para o cérebro e toda essa circuitaria dessa parte dos neurotransmissores. Casos que a gente tem, então, para chegar e falar o diagnóstico de fibromialgia, você comentou muito bem da parte inflamatória. Muitas pessoas têm um pouco da inflamação, não o suficiente para levar a alterações dos exames laboratoriais, mas o suficiente para não ter tanto 5-HTP, para não ter tanta serotonina. Então, por isso que é um contexto multidisciplinar. Sim. Como que eu vou definir a melhora dessa microbiota intestinal se a pessoa, às vezes, por questões emocionais, não vai comer aquilo que precisa? Sim. Aí entra no que fala para você, mas você vai tirar o que eu mais gosto? Sim. Qual é o meu prazer, né? Sim. Eu não vou ter prazer, né? Você vai tirar o que eu gosto de comer. E acaba que ela come as emoções, né? Sim. Ela tá comendo as emoções dela, né? Então ela tá tipo assim... Eu sinto tanta dor que isso, a única coisa que eu posso fazer por mim é comer o que eu gosto, né? Tipo, me dava esse presente, digamos assim, né? E normalmente são alimentos ricos em carboidrato que vão aumentar, e as bactérias, né, que elas vão fermentar, vão proliferar, enfim, normalmente comida industrializada, cheia de açúcar, de corante, e aí vai indo piorando, porque aí sim, né, ainda que a inflamação não esteja tão intensa, vai acabar que vai aumentando essa inflamação, né? Vai indo, aumentando cada vez mais a inflamação, e aí as dores vão piorando, enfim. Pelo aspecto também que a gente coloca medicina funcional integrativa, uma avaliação bem mais profunda do corpo como um todo. E no aspecto da fibromialgia, aonde dói tudo. Sim. Então a gente coloca, né, a importância também da avaliação do reumatologista. Tem que ter
avaliação do neurologista, neurocirurgião. Tem que ter avaliação do psiquiatra. Esse conjunto como um todo favorece a melhora do paciente também como um todo. Uhum. No aspecto da desbiose intestinal, envolve tudo o que você falou e existe nessa inflamação dentro do intestino, há uma diminuição da adesão das vilosidades intestinais, que eles chamam em inglês de leaky gut. Sim. Então passa a entrar para o sangue aquilo que não deveria entrar, porque houve uma abertura, um canal diferente que acaba entrando e não sendo filtrado, que não era para entrar no sangue. Eu costumo inflama o sangue. Eu costumo dar de exemplo assim, para as pessoas conseguirem visualizar. É como se assim, o intestino fosse uma peneira, né? Peneirinha bonitinha. Aí quando a gente tem aí o leaky gut, é como se a peneira ficasse tipo aquela peneira velha, toda esgarçada, toda esburacada, que aí começa a vazar tudo para o sangue, né? Então fica mais fácil de passa entender mais assim, coisas dessa do que deveria ter sido passado. Sim. E a princípio, dentro da nossa homeostase fisiológica saudável, não existe doença se não tiver um corpo inflamado. Então, quando se trata a inflamação, se trata todas as doenças. Cada um mais profundamente nas suas respectivas especialidades. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe os próximos conteúdos ao vivo. Tchau!